Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje vamos estudar o livro Produção de Texto. Vamos estudar a matéria editorial e artigo de opinião. Nós vamos rever essa matéria que nós já vimos há muito tempo, né? Só para relembrar. Então, vamos lá. Editorial. Um editorial é um artigo que apresenta a opinião de um grupo sobre determinada questão. Por causa disso, ele normalmente não é assinado. Assim como o advogado faria, escritores editoriais discutem sobre um argumento que já foi feito e tentam persuadir os leitores a concordar com eles a ser determinado assunto atual e polêmico. Essencialmente, o editorial é um texto de opinião que apresenta o posicionamento da empresa jornalística revelada, em linhas gerais, nos manuais de redação ou cartas de princípio. Normalmente, os veículos reservam um espaço logo nas primeiras páginas para ter sido publicado o editorial. Para destacar esse conteúdo do restante das matérias, coloca-se uma borda ou até mesmo uma tipografia diferente das demais, deixando claro que aquele texto expressa uma opinião. Em suma, o texto editorial é dissertativo, crítico e informativo, porque desenvolve argumentos, expõe opiniões, relata um acontecimento. E estes pontos de vista se encarregam de permitir aos leitores a interpretação dos fatos ocorridos. O editorial se divide em três partes principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Agora vamos ver o artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista ou da articulista, locutor ou locutora do texto, acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais, revistas e sites da internet e pode tratar de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discurso de autoridade para fundamentar a tese apresentada. O artigo de opinião visa a defesa de uma ideia, sendo, portanto, necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos que podem gerar uma conclusão a respeito do assunto de maneira propositiva ou sintética, na maioria das vezes. Para escrever um bom texto, o autor ou autora deve antecipar-se quanto aos possíveis posicionamentos contrários de seu interlocutor, utilizando-se da contra-argumentação. Portanto, é essencial estudar bastante o assunto antes da produção do texto, para que o discurso não se limite ao senso comum e seja, sobretudo, convincente. Estrutura de um artigo de opinião. Embora cada articulista possa demonstrar o seu estilo de escrita, sobretudo aqueles mais consagrados, minimamente, é possível reconhecer alguns elementos composicionais. Introdução. É a contextualização ou apresentação da questão que está sendo discutida. Desenvolvimento. Explicitação do posicionamento adotado, com a utilização de argumentos e de contra-argumentos, apresentação de dados, informações e discurso de autoridade. E a conclusão é a ênfase, a retomada da tese e a proposta de intervenção social. Bom, aí nós vamos lá para o texto, para o livro de produção de texto, e vamos ver aqui a página 165, eu tenho o editorial, Os Jovens com o Livro na Mão. Aí você vai ler esse texto e depois vai fazer a página 166, 167 do livro de produção de texto. Na página seguinte, eu tenho um artigo de opinião. Aí você também vai ler esse artigo de opinião e vai fazer as páginas 169 do livro. Aproveita e faz também as redações e manda lá para o meu e-mail, tá? Você vai fazer a redação da página 170, 171, 172, 173. Tá bom? Bom, agora nós vamos lá para a página 89 do livro de português. Aí na página 99 está assim, ó. Neste capítulo, você conheceu as características do gênero textual romance, os casos de colocação pronominal e o uso de hífen. Tá? Então, aqui é o resumo de toda a matéria que você já estudou. Então, tem assim, ó. O romance é um gênero narrativo que apresenta uma história mais extensa que o conto. Por exemplo, bem desenvolvida com personagens variados e amplamente caracterizados com marcações diversas de tempo e de espaço. Alguns romances têm elementos fantásticos
fantásticos e narram acontecimentos que rompem as barreiras do mundo natural, porém são coerentes com as realidades que ele se propõe a criar. Agora vamos ver os pronomes pessoais oblíquos átonos que eles podem ocasionar. Os pronomes pessoais oblíquos átonos podem ocupar diferentes posições na frase em relação ao verbo. Eles podem ser empregados antes que a prófrase, depois que a ênfase e no meio do verbo, que é a mesófrase. E no caso de locuções verbais, eles podem aparecer entre os verbos. As posições ocupadas pelos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo recebem o nome de colocação pronominal. E por último, eu tenho aqui o hífen, né? O hífen é um sinal gráfico utilizado para separar elementos de uma palavra. Em palavras formadas por derivação prefixal, o hífen é empregado considerando a terminação do prefixo e a letra inicial do segundo elemento da palavra. A grafia do hífen ocorre também para ligar o pronome oblíquo átono ao verbo, formando a mesóclise. Quando esse pronome é empregado no meio do verbo, né, a mesóclise é formada no meio do verbo, ou a ênfase quando é usado depois do verbo. O hífen é usado antes em separação de sílabas, ao final da linha e em palavras compostas, como as que designaram plantas e animais, por exemplo, andorinha do mar, João de barro e erva doce, etc. Essa é a página 89 do livro de português. Então, vamos ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.